Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos fazer um devocional diferente. Hoje é sexta-feira da Paixão. Hoje é sexta-feira da Paixão de 2023, dia 7 de abril de 2023. E nós vamos falar sobre toda a via dolorosa, sobre tudo o que aconteceu na morte de Cristo, sobre o derramamento do sangue de Jesus, sobre o poder do sangue de Jesus. O que Jesus fez no sábado? O que aconteceu quando ele ressuscitou? Então esse devocional é um resumo bem superficial da morte e da ressurreição de Cristo. Eu queria que o máximo de pessoas estivessem aqui conosco, então vai enviando esse devocional para todo mundo, para que as pessoas entendam o que foi o sacrifício da cruz. Claro, gente, é tão pouco tempo que a gente tem aqui, eu tenho no máximo 1 hora com vocês, para a gente poder conversar sobre tudo o que aconteceu na cruz. Assim, não é impossível eu conseguir contar para vocês cada um dos detalhes da cruz. Mas a gente vai tentar fazer um resumo bem legal. Vai ser lindo, vai ser lindo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quem estiver deitado, levanta. Se vocês estiverem com sono, lava o rosto. Se preparem, porque a gente vai mergulhar nos 7 derramamentos do sangue de Jesus. Depois a gente vai passar pelo sábado, até que a gente chegue no domingo. Eu ia fazer 3 devocionais. Sexta, sábado, domingo. Mas eu decidi colocar tudo nesse devocional aqui. Se der tempo, vai dar, com fé em Deus vai dar, pra gente poder trabalhar um pouquinho, é mesmo, né? Ano passado eu fiz 7 dias, que foram 7 derramamentos do sangue de Jesus. Esse ano eu decidi condensar tudo na sexta, bora ver se vai dar certo. Se não, qualquer coisa a gente usa o sábado e usa o domingo também, porque a gente precisa entender por quê. Por que é Páscoa? O que significa Páscoa? Deixa eu contar para vocês. É coelho? É ovo? Todo mundo sabe que não é. Mas vocês sabiam que a Páscoa é a data mais importante para o cristianismo? Porque fala exatamente o porquê somos cristãos. É da morte, é sobre a morte e é sobre a ressurreição de Cristo. Então, nós precisamos de entender o porquê da Páscoa, entender o porquê Cristo morreu, entender o porquê Cristo ressuscitou. Eu quero os 7 derramamentos do sangue de Jesus, eu vou condensar eles em um livro. Do mesmo livro que eu falei do ano passado. Eu quero mostrar para vocês o livro que eu usei e é o livro que eu vou usar aqui nesse compilado também. É esse livro aqui, do César Castelhano, chamado Somente uma Gota do Sangue de Jesus. O que ele fez? Ele foi lá nos 4 evangelhos, em toda a Bíblia, ele pegou todos os derramamentos do sangue de Jesus na ordem e ele foi explicando cada um dos derramamentos. Gente, esse livro é lindo, ele é bem pequenininho, tá vendo? Ele vem de todos os lugares, tá aqui, ó. Somente uma gota do sangue de Jesus. E ele vem explicando a importância do sangue de Jesus e o porquê que cada um desses derramamentos são importantes e como ele age, tá? Então a gente vai trabalhar na via dolorosa, a gente vai falar da morte e da ressurreição de Cristo. E eu vou trabalhar também um pouquinho, sobre um pouquinho no livro de Pedro e no livro de Mateus, tá bom? Então vamos lá? O primeiro sangue de Jesus, ele é um sangue voluntário. Helena, como assim? Como assim sangue voluntário? Vem aqui comigo. O primeiro derramamento do sangue de Jesus, ele representa a traição de Jesus. Judas traiu Pedro. Oh, pelo amor de Deus, Judas traiu Jesus. Então, ele representa o sangue que derrama da testa de Jesus. Ele nos limpa de maldição hereditária e de toda traição. Mas como que acontece esse derramamento do sangue de Jesus?
Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 4, diz assim: E posto em agonia, ele orava mais intensamente, e o suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O sangue voluntário, que é o sangue que derrama da testa de Jesus, é o sangue que inicia a via dolorosa. Jesus, ele estava orando intensamente pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele estava orando para nos remir. O sangue que derrama da testa de Jesus, voluntariamente ele decide nos remir de pecados. Sai sangue, não sai da testa de Jesus? Ele orou e aí era tão intenso que saiu gotas de sangue. Existe um fenômeno deixa eu tentar achar aqui, se eu consigo achar o nome desse fenômeno. Se vocês acharem, pode me falar. Tem até no livro o nome desse fenômeno, que é quando a pessoa sua gotas de sangue. É assim, quando você... Achei, hematidrose. Ocorre quando os fatores emocionais provocam o rompimento das veias capilares. Então, o sangue que desce da testa de Jesus é um sangue que vem de uma oração tão intensa que ele rompe as veias capilares. E ele então decide suar aquela gota de sangue, aquelas gotas de sangue. E as gotas eram tão intensas, ele suou tanto que a Bíblia diz que as gotas chegaram no chão. Quero fazer uma pergunta para vocês. Jesus suou gotas de sangue. Saiu sangue, mas saiu o quê? Do sangue voluntário, que foi o primeiro sangue, foi o que ele decidiu. Nós falamos muito sobre o derramamento do sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus. A Bíblia menciona o poder do sangue de Jesus. Mas nessa hora, na hora em que Cristo está orando pelos nossos pecados, e está orando pelo que vai acontecer, porque ele vai ser traído daqui a pouquinho por Judas. Ele sai sangue, mas o que sai da testa de Jesus? Quando ele sua, o que sai, gente? No sangue voluntário sai sangue, mas sai outra coisa também. Tem gente que sabe, hein? Cadê vocês que sabem? Quando Jesus derrama sangue, ele também derrama água. Então vem cá, para que serve a água que sai da testa de Jesus? O sangue é para remir. A água é para purificar. Não, tem gente falando suor, mas o que tem no suor? No suor tem água. O primeiro sangue, o sangue voluntário, é o sangue que desce água do suor e desce sangue. Mas para quê? Para purificar. O sangue vem para remir, a água vem para purificar. Então, nessa hora, é o sangue que lava, entende? O sangue da testa de Cristo é o sangue que nos lava. Ele, além de começar uma remissão, ele vem nos lavando e nos remindo. Quando vinha a adoração no Antigo Testamento, antes de se prestar a adoração, quando a gente lê o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que explicam as leis, nós vemos como que era instituída a adoração com o sacrifício de animais. E antes de se fazer o sacrifício de animais, eles lavavam. Para quê? Para purificar. Então, o início dos derramamentos do sangue de Jesus, ele vem com sangue voluntário, que é o sangue que lava e o sangue que traz a remissão. O sangue que desce da testa de Jesus nos limpa dessa maldição da morte. A maldição da morte vinda dos nossos antepassados, trazida para nós por quem? Adão e Eva. Então, é o sangue que nos limpa de maldições hereditárias e o sangue que nos limpa de toda traição. Então, quando você estiver orando a despeito de uma traição de amigo,
traição de um familiar, traição de um cônjuge, de alguém, de um ex, né? Quando você quiser perdoá-lo, você invoque a manifestação do sangue que desceu da testa de Jesus. É um sangue que lava, é um sangue que limpa, é um sangue que te restaura. O segundo derramamento do sangue de Jesus, eu vou dar eu vou lá para o Antigo Testamento para a gente entender, que é o sangue, não, desculpa, eu quero só continuar falando um pouquinho da testa, que eu fiz uma anotação aqui, tá? Por isso que eu tô sempre olhando aqui, para a gente fazer o negócio certinho. Números 14, 18. Eu, Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo as maldades e o pecado, porém, eu não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caiam sobre os descendentes e os bisnetos e até os trinetos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá em Números tá dizendo aonde recai, presta atenção, as maldições e os pecados. Então, nós carregamos pecados geracionais. A única forma de nos limparmos desses pecados geracionais é através do sangue que desceu da testa de Jesus, que é o sangue voluntário. Então, assim, o que o sangue de Jesus representa? A suficiência. Escuta, quando você for orar, quando você for remir, né, orar por remissão, você clama o sangue que desce da testa de Jesus. Você peça perdão por pecados geracionais. E você confesse pecados geracionais, mesmo que você não saiba quais são. Porque talvez você sofre as consequências de pecados geracionais e você nem sabe quais são. Por causa do sangue, por causa da raiz. Vamos supor que existe uma família toda diabética, não é? A genética daquela família é toda diabética. Assim como existem pessoas, né, genéticas que são mais propensas a terem algumas doenças, existe o sangue que é impuro. Então eu e você, nós precisamos clamar pelo sangue que desceu da testa de Jesus, para nos perdoar de toda maldição hereditária. A gente está em abril, em janeiro, eu fiz um propósito com o pessoal, e eu quero deixar registrado aqui para vocês, e a gente decidiu jejuar, para que nós nos limpemos, né? Para que o Senhor nos perdoe pecados geracionais. Eu fiz com uma galera, tá todo mundo de jejum esse ano inteiro. Nós fizemos um jejum nos apartando de um alimento. Acabou que eu falei, eu vou fazer desse alimento. Um monte de gente está fazendo o mesmo alimento. Teve outras pessoas que falaram, não posso tirar esse alimento. Eu vou tirar outro alimento. Então a gente abriu mão de comer um alimento esse ano, para que o Senhor nos perdoe por pecados geracionais. Olha que coisa linda. Eu fico muito impactada de perceber os moveres que o Senhor tem derramado através dos nossos propósitos, sabe? E é entregar ao Senhor, Senhor, me perdoa por pecados geracionais. Pode até ser assim, mas nós decidimos ir além. Todos os dias nós fazemos menção diante de Deus. Quando há aquele prato daquela comida que a gente quer comer, e a gente vê e a gente fala, Senhor, eu tô aqui, eu quero abrir mão desse alimento, porque eu quero. Carol, pode começar hoje. Você escolhe um alimento que você goste. Foi o que a gente fez, tá? Em janeiro. A gente escolheu um alimento, tinha umas 80 pessoas, não era? 60, 70 pessoas no grupo que a gente tinha. E aí a gente decidiu abrir mão de um alimento, uma comida. Nós decidimos abrir mão, foi a coisa mais linda. E eu permaneço. Tem muita gente que permanece, não foi? Quem é que tá aqui que tá de jejum de um alimento? Então, assim, foi um alimento, a gente tirou um alimento até dezembro para remissão de pecados geracionais. Foi a coisa mais linda. Então, eu quero incentivar vocês a fazer isso. Poliana, mas eu posso fazer o jejum no dia? Pode, gente. Eu quero fazer, você tá, né, Luzi? Eu quero fazer o jejum. A Consuelo disse assim pra mim, disse assim aqui, eu escolhi tirar o café uma vez por semana, pronto, foi até dezembro, não foi? Olha o tanto de gente que tá, gente, eu tô arrepiada,
A gente decidiu tirar um alimento porque a gente faz menção do nome de Jesus, a gente faz menção do sangue de Jesus e a gente clama porque a gente quer se ver livre. E o sangue de Jesus precisa ser suficiente. Poliana, como que eu vou jejuar? Eu tenho um destaque chamado jejum. É de graça, é só ir lá e ver. E aí tem várias coisas. Tá vendo? Teve gente que tirou refri, teve gente que tirou arroz, teve gente que tirou uma refeição. Nós fomos livres. A gente fez um geral, que a pessoa tava sem ideia. Eu falei assim, eu vou falar o que eu vou tirar. E aí várias pessoas tiraram igual eu, e várias outras pessoas decidiram não tirar, porque aquele alimento fazia muito parte da sua refeição, e aí decidiram tirar outras coisas. Ah, eu vou tirar o refri, então. Eu vou tirar uma refeição, eu vou tirar o chocolate, esse aí é pesado, eu vou tirar o café, vocês podem tirar. Retirar um alimento. Foi o que a gente fez. E todos os dias a gente fala, Senhor, nos perdoe por pecados geracionais. Senhor, nos lava com o teu sangue, o sangue que desce da testa de Jesus. Ele nos limpa de toda maldição hereditária e de toda traição. O segundo sangue, o segundo derramamento, a gente continua na via dolorosa, então aqui Judas já traiu Jesus. O que tiver que fazer, faça logo. Foi isso que Jesus disse. O que tiver que fazer, Judas, faça logo. Jesus, ele já estava tão concentrado. Jesus, ele já estava tão compenetrado. Jesus, ele já estava tão certo, ele já estava ali entregue. Então, ele já estava entregue a tudo que ele tinha que fazer. Então, o segundo sangue é um sangue que derrama do corpo ferido de Jesus. Ele é um sangue que nos limpa de escassez financeira, de todo vício e de toda enfermidade. João 19:1. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Pá! Pá! Então Jesus toma a primeira chibatada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Não suficiente, ele manda trocar os açoites. Gente, vocês não estão entendendo. Era assim. Os açoites, né, as pontas das chibatas, tinham açoites. Pilatos vai. E toda hora que ele vê que Jesus não desiste, ué, você não é filho de Deus? Para isso. Então arrancam-se pedaços da pele de Jesus. E aí ele só mandava aumentar os açoites. Havia uma lei, na lei judaica, em que só podiam tomar 39 chibatadas. 39 chibatadas. Então Jesus, gente, ele foi até o fim, real. O sangue que derramou do corpo dele nos limpou o nosso corpo de vícios, de doenças. Quando você tiver com uma doença, doenças geracionais, doenças adquiridas, clama a intervenção do sangue que desceu do corpo ferido de Jesus. É o sangue que ele foi açoitado. Ele apanhou, gente. Ele apanhou, mas não foi pouco não. Ele apanhou para arrancar pedaço. E pedaços de Jesus foram arrancados. Sabe para quê? Para que hoje você tivesse liberdade. Para que hoje eu e você fôssemos livres. Nosso corpo não é escravo. Foi para nos livrar da escravidão do pecado. É um sangue que livra o corpo. O corpo de doenças, o corpo de enfermidade, para livrar o corpo de escassez financeira. Quem aqui porventura está vivendo escassezes financeiras? Clama o sangue, querido. Clama o sangue que desceu do corpo de Jesus. Não, Poliana, o que eu vivo de problema financeiro não é real. Não é real. Tudo bem, eu sei. O Brasil, em regra geral, tem isso, sabe? É um sangue que nos limpa de idolatrias, sabia? E às vezes, que é o sangue do corpo, é uma adoração de corpo, não é? Quem aqui vive problemas financeiros? Escassez, sabe? Não é problemas, escassez mesmo. Você recebe, você trabalha, o dinheiro não rende nada.
Eu posso dar uma dica para vocês? Posso dar uma dica? O que se eu fosse vocês eu faria? Chama cumprir princípios. Primeiro, jejue, clama o sangue que veio do corpo ferido de Jesus. E eu vou falar uma outra coisa para vocês. Além de jejuar, orar, cumpram princípios. Ofertem. Dizimem. Poliana, não dá para dizimar. Gente, sinceramente, eu sei que precisa de uma liberdade para você dizimar. Eu entendo. Eu não fui livre a vida inteira. Eu quero contar como eu comecei a ser livre financeiramente, rapidinho aqui para vocês. Eu comecei ofertando, fazendo ofertas fixas. Então eu falei assim, eu lembro que eu tava tão difícil as coisas para mim, estavam tão difíceis, gente, mas tava muito difícil. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer ofertas fixas. Falei, todo mês eu vou entregar no altar R$10. Eu lembro que foi com R$10, porque eu não podia entregar mais, para vocês terem ideias. Fui aumentando, e aí eu fiz teve um ano que eu fiz um propósito, um outro ano. Eu falei, todo mês eu vou entregar uma cesta básica, porque na minha igreja a gente entrega cestas básicas. Então eu vou ser a responsável por uma cesta básica para uma família, vou alimentar uma família por mês. Não sei se na igreja de vocês tem cesta básica para doar. Se não, compra uma cesta básica, sabe? Então todos os meses, faça sol, faça chuva, sei lá, R$50, R$60 na época. E eu dava uma cesta básica. No outro ano, no outro tempo, era aquele dinheiro, mas a cesta básica. E eu fui indo. Até que hoje eu sou fiel, em dízimo. Tem muito tempo já isso, gente. Muito tempo. Eu sou evangélica há muitos anos. Então, assim, eu tô falando como eu comecei. Até que eu me tornei livre. E essa parte do dinheiro, o único objeto que Deus chama de Senhor é o dinheiro. Então, às vezes, a gente não entende, mas às vezes a gente serve o dinheiro, sabia? E a gente não pode deixar de servir Jesus para servir o dinheiro. Não tem como, não podemos. A gente não pode fazer isso. A gente não pode obedecer a dois senhores. Primeira coisa que você precisa fazer é se tornar livre. Poliana, mas não sobra nem R$10. Gente, se esforça, tá? Eu falei um parâmetro muito baixo aqui. Então, participe dos moveres, participe de ofertas. O princípio de receber não é ficar recebendo, é doando, é dando, sabe? É entregando. Quanto mais você entregar, mais o Senhor vai olhar para você, sabe? Não duvidem do poder do jejum, não duvidem do poder da oração, não duvidem do poder do dízimo, não duvidem do poder da oferta. Eu não estou dizendo que isso é uma barganha com Deus, porque vai chegar tempo em que você vai ficar no estreito, porque você vai ser testado para saber se esse é o seu Senhor ou não. Pode ser que você seja uma pessoa próspera, e você fique em momentos em que você vai ser testado para saber se esse é o seu Senhor ou não, tá? Então é isso. Não acreditem no poder da oferta e do jejum. O terceiro derramamento de sangue é um sangue que derramou da cabeça de Jesus quando coloca uma coroa de espinhos nele. Ele nos limpa de toda maldição financeira, profissional e que nos impedem de conquistar. Porque a cabeça é o que nos dá o quê? O que a gente faz o quê? Direção, decisões. A cabeça está no campo de decisões, direções. Então, o sangue que desce da cabeça de Jesus é o sangue que nos limpa de maldições financeiras, porque a gente não consegue pensar, profissionais, que é ali que a gente exerce o nosso labor, o nosso ofício, e o que nos impede de conquistar lugares em que a gente tem que pisar. Eu vou ler o texto base. Mateus 27, do 29 ao 30. A gente vai ler bastante Mateus já. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam nela com a cabeça. Jesus, ele decidiu permitir ser cuspido para que eu e você não fôssemos humilhados. Antes ele mesmo se humilhou. Ele corajosamente se humilhou para que o inimigo da nossa alma não tivesse a autoridade que nos impedisse de conquistar.
Deixa eu te contar. O inimigo não tem autoridade sobre você. Você é livre para conquistar, porque Cristo já conquistou por você na cruz. Então, se você tiver... Juliana, eu não consigo ir a outro nível na minha vida profissional. Clama pelo sangue que desceu da cabeça de Jesus. Clama pelo sangue que te deu autoridade para conquistar, tá bom? O quarto derramamento do sangue de Jesus é o sangue que derrama do rosto de Jesus. Ele nos limpa de toda baixa autoestima e de toda crise de identidade. Eu vou ler para vocês um texto que está lá em Isaías. Diz assim, Isaías 52:14. Muitos, porém, ficaram espantados quando viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele foi desfigurado para que você tivesse uma identidade. Gente, isso é muito forte. Eu vejo uma crise de identidade com as pessoas hoje em dia. As pessoas, elas têm tantas, sabe? Parece que todo mundo conquista menos ela. Parece que todo mundo tem uma vida maravilhosa. Não é assim, gente. Não é assim, tá? Hoje as pessoas estão numa crise de identidade. Elas estão numa crise de saber quem elas são. Sabe por quê? Porque elas não sabem quem Cristo é. O rosto de Jesus te livra de crises de ansiedade, te livra de crises de identidade e te livra de não saber quem você é. O problema é que as pessoas, elas estão se esquecendo de olhar para o sangue que derramou do rosto ferido de Jesus, que é o sangue que vai te limpar de todas essas crises que você tem enfrentado, de todas essas indecisões. Deixa eu te falar, parece que todo mundo é lindo, parece que todo mundo... Não é assim. As pessoas estão perdidas, sabia? As pessoas não fazem ideia de quem são. As pessoas não fazem ideia de quem são porque elas estão muito longe do rosto de Jesus. Olha para o rosto de Cristo. Se reposiciona na cruz, querido. Quando você estiver perdido, quando você estiver sem definição, eu quero que você olhe para a cruz, que você se imagine lá nos pés da cruz, olhando para o rosto desfigurado de Jesus. Ele permitiu, ele decidiu ser desfigurado por você e por mim, para que a gente não tivesse mais crises de identidade. O quinto derramamento do sangue de Jesus, ele derrama das mãos, ele recebe pregos nas mãos. Sabe por quê? Porque ele foi apregoado numa cruz, ele foi parado, colocaram pregos e desceu sangue daquela situação atroz. Sabe para quê? Para que você tivesse autoridade e poder. As suas mãos têm autoridade, as suas mãos têm o poder. O evangelho de Cristo é feito de poder. A sua mão carrega autoridade. Você não pode achar que você não tem autoridade em Deus e diante dos homens, porque você tem. João 20:27 diz assim: e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. O sangue que derrama das mãos feridas de Jesus é um sangue para te dar autoridade. Você tem autoridade no nome de Jesus. Amém? Sexto, o sangue que derrama dos pés de Jesus é o sangue que nos dá a direção correta aos nossos propósitos. Lembra qual que é o meu propósito na terra? Não faço ideia do que eu vim para fazer aqui. Deixa eu te contar. Tá na cruz. O sangue de Jesus é suficiente. Eu vou ler o texto. Lucas 24:40. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Quando ele foi apregoado na cruz, o sexto derramamento de sangue, Jesus estava vivo, gente. Ele levou um pregão, colocaram um prego no pé dele para grudar ele na cruz. Não amarraram ele. Ele foi ensanguentado. Rasgaram a carne dele para que a sua carne nunca mais fosse rasgada. É forte, né? O sétimo derramamento. Quando termina tudo isso, no meio do caminho, é muito interessante, ele sente sede.
quando ele sente sede, eles dão vinagre para Jesus beber. Já eu vou ler essa parte. Vinagre, gente. Ele bebe vinagre para que você bebesse água limpa. Você tem noção? Se coloca agora nessa posição. Você está com sede, você pede um pouquinho de água e as pessoas te dão vinagre para beber. Foi isso que aconteceu com Cristo. Mas sabe por que ele bebe todo o vinagre, toda bebida amarga, toda bebida indigesta? Sabe por quê? Para que você tivesse água limpa dentro de você, para que rios purificadores fluíssem do seu interior. Você nunca mais vai precisar beber vinagre se você clamar o sangue que desce de Jesus, do corpo de Jesus. Bora lá? O 7º derramamento. Ele morreu. Quando ele morre, para certificar que ele estava morto, eles enfiam uma lança na lateral de Cristo. E essa lança vai bem na lateral. A lança, né, o sangue da lateral. O que fica na nossa lateral? A costela. Olha que menção mais forte. Quando a costela é tão importante, quando Deus faz Adão e Eva, na verdade, especificamente quando ele vai fazer Eva, ele faz Adão dormir em um sono profundo. Então ele retira uma parte da lateral de Adão, que é o ferimento da costela. Ele retira essa parte e ele faz a mulher. Então a costela, ela fala muito pra gente. A costela, ela fala sobre caráter, ela fala sobre transformação e ela fala sobre esvaziamento. Deus, ele esvazia o homem para ele fazer a mulher. E mais uma vez, o sangue do amor é um sangue que transforma caráter. Escuta, é um sangue do amor. O sangue que desce das costelas de Cristo é um sangue que vem nos amando. Poliana, você acha que tal pessoa pode mudar o caráter? Eu falo, pode. Através do que, Poli? Só através do amor. É o sangue que vem amando. Só. Que é o sangue que desce da lateral, das costelas. Eu vou ler para você. João 19, do 34 ao 35. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro. Sabe que é verdadeiro, e sabe que é verdade, e que diz, também para que vós creiais. Deixa eu te falar, eu quero ler de novo, bora ler de novo? Diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e saiu sangue, e saiu água. Quando sai sangue, que é o sangue que vem transformando o caráter, é o sangue do amor. E é interessante que quem é que viu isso? João. João é um apóstolo tido como apóstolo do amor. Olha que, gente, é muito denso, eu sei. É o sangue que vem amando, é o sangue que vem limpando. Poliana, você acredita que a pessoa narcisista pode mudar só através do sangue que desceu das costelas de Jesus? Poliana, você acredita que o mentiroso pode mudar o sangue que desceu das costelas de Jesus? Poliana, você acredita que uma pessoa que não tem caráter nenhum pode mudar só através do sangue que desceu das costelas de Jesus? É um sangue que vai além. É um sangue que fecha um cenário de adoração perfeita. Por quê? Qual foi o primeiro cenário? O primeiro cenário foi o sangue voluntário, não foi? Que ele suou gotas de sangue, que sai sangue, mas sai água. O último sangue é um sangue que sai sangue e é um sangue que sai água. Só existe adoração perfeita no derramamento de sangue que sai água. E o único capaz de fazer isso foi Jesus. É um sangue que vem limpando, purificando e um sangue que vem remindo.
A primeira adoração vem com sangue e água, a última adoração vem com sangue e água. O primeiro derramamento é um derramamento de sangue e ele inicia com a água. Primeiro ele sua, primeiro ele derrama água e ele sai sangue. Aí o último ele derrama sangue, depois sai água. Vocês entenderam? Ele inicia com a água e ele finaliza com a água, que é um sangue que limpa, é um sangue que lava, é um sangue que traz um lavar. Quando ele lava, ele está nos remindo e nos limpando de tudo, de todos os pecados, de todas as circunstâncias. Eu quero vir aqui para o texto de Mateus, porque eu quero ler algo para vocês. A morte de Jesus. A partir do meio-dia houve trevas. Mateus 27, 45. Agora eu vou ler do 45 ao 58. 58? 56, gente, me perdoe. Bora lá. A morte de Jesus. Mateus 27, 45. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra e até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer, meu Deus, por que me desamparastes? Ele também sentiu na cruz. Alguns que estavam ali ouviam dizer, por que ele chama por Eli? Elias. Ele falou Eli, ele não falou Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebecido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Peraí. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, onde apareceram a muitos. O centurião que com ele guardava Jesus, e vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. As mulheres acompanharam Jesus. Lá em Lucas capítulo 8 diz que as mulheres, que elas eram livres, elas financiavam e sustentavam o evangelho de Cristo. Elas estavam todas lá. Elas viram e todos perceberam que ele era verdadeiramente o Cristo. E agora, Jesus morre. Jesus morreu e ele ficou morto. E eu quero falar com vocês da morte de Cristo. Na morte de Cristo, foi um negócio tão forte que quando ele morre, 2 coisas acontecem. O véu do santuário ele é rasgado de alto a baixo. O véu do santuário é o que fazia a separação entre Deus e homens. Era onde entrava só o sacerdote. Deixa eu te contar uma boa notícia. Hoje você tem a liberdade de entrar lá no Santo dos Santos. Sabe por quê? Sabe por que eu tenho a liberdade de estar fazendo esse vídeo com vocês, esse devocional? Sabe por que você tem essa liberdade de estar aqui comigo? É porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Somos pessoas livres porque o véu rasga. O véu rasga. Depois que o véu rasga, mortos ressuscitam. Mortos que eram pessoas de Deus ressuscitam e vão para sua família. E não fui eu que disse não. A morte de Cristo já começou trazendo ressuscitação a mortos. Gente, é muito forte, é pesado. E aí agora a gente entra no silêncio. No silêncio do céu, no silêncio da terra. Mas existe um lugar que não tem silêncio. O silêncio sumiu. Agora Jesus desce na mansão dos mortos. E a gente entra no sábado. No sábado, Jesus desce à sepultura. Quando Jesus desce à sepultura?
a manifestação do amor de Deus acontece. Jesus, ele precisava perder temporariamente o corpo físico para que o corpo dele espiritual fosse ao inferno. Que base bíblica é essa, Polly? Base bíblica. O silêncio da terra, o silêncio do céu, relata um barulho do inferno. Ele vai no mundo, na mansão dos mortos. Ele arranca o domínio. O que ele arranca? O domínio. Eu esqueci de separar o texto que fala dessa parte, mas está lá em Apocalipse. Ele tira o domínio. O demônio, ele adquiriu domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando houve a queda do homem em Gênesis capítulo 3, foi entregue uma chave, a chave do domínio da minha vida e da sua vida na mão do demônio. Então Jesus vai lá no inferno para pegar essa chave e entregar na nossa mão. O que ele faz no sábado? Estava com silêncio na terra, estava com silêncio no céu. Mas lá em 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez, o Cordeiro morreu, gente, uma única vez. 1 Pedro 3, do 18 ao 20, que eu vou ler, tá? Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Tem outras traduções que diz ressurreto, ressuscitado no Espírito, o qual também foi e pregou os espíritos em prisões. Tem outras traduções que diz que pregou a almas no inferno, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Então ele desce na mansão dos mortos e ele prega as almas que estão presas lá. O que aconteceu, gente? A Bíblia simplesmente não fala. Eu vou dizer o que está escrito na palavra. Ele desce na mansão dos mortos e ele conta a notícia. Jesus desce, Jesus vai ao inferno. Jesus conta que era verdade tudo. E o inferno já sabe de todo o projeto da remissão. Vocês acham que Jesus, quando foi para o inferno, o inferno é lugar de quê? De escuridão, de açoites, é lugar de perturbação. Vocês acham que Jesus ficou lá de boa? Não. Ele enfrentou uma guerra na terra e agora ele enfrenta uma guerra no inferno. Ele foi lá. Ele enfrentou uma guerra no espírito dele. No sábado, que há silêncio na terra e barulho no inferno, ele está enfrentando uma luta pela tua alma. Quando o sábado, ele representa a luta da tua e da minha alma. Está no campo das emoções. Olha como o inimigo é sujo. Ele quer arrancar de nós todas as nossas emoções, para que a gente não veja, não sinta, não pense. O diabo, ele é muito astuto. Ele quer nos retirar de toda a nossa liberdade. Ele quer nos retirar tudo que Cristo conquistou por nós na cruz. Então ele vai aonde? Na nossa alma, nas nossas dores, nas nossas feridas. Mas Jesus foi ao inferno. Ele pregou as almas que estavam lá para que eles entendessem o que Cristo ia fazer num outro dia. A tua alma é livre. Não permita que o inimigo roube as tuas emoções. Não permita que ele te conte mentiras. O diabo existe para ser acusado e não defendido, e não obedecido, e não aclamado. Não permita que o diabo roube as tuas emoções. Inclusive, sábado é tido como sábado de aleluia.
A Luz escreveu aleluia. Mas é isso. É essa expressão que é aleluia. Ele salvou minha alma do cárcere do caos. Ele desce nos mortos. Ele vai pregar para aquelas almas que estão cativas, para que eles entendessem o processo de remissão. Não existe nenhum ser celestial hoje. Nenhum. Nem na terra. E nem existe nenhum ser infernal, nenhum ser celestial no céu. E nenhum ser infernal que não saiba o projeto de remissão da cruz. Porque Cristo mesmo foi lá contar. Ele desce. Ele recebe o que ele precisa, todo o flagelo de sua alma, para que você não tivesse sua alma flagelada pelo inimigo. Tem gente que está em depressão e se acaba e morre. Sabe por quê? Porque ela permite que o diabo não faça ela entender o que Cristo fez no sábado. O campo das emoções está no sábado. Bora pro domingo? Vamos pro domingo? Domingo é lindo demais. Gente, eu quero ler para vocês. Eu escolhi o texto de Mateus 28 para falar do domingo. A ressurreição de Jesus. Mateus 28. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e a outra Maria, tem os outros evangelhos, eles dizem que a outra Maria é Maria, mãe de Jesus. As duas Marias estavam lá. Mateus 28. Eu tô lendo Mateus 28, eu vou ler do 1 até o 10, tá? Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenha medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de você para Galileia, e lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando elas apressadamente do sepulcro, tomadas de grande medo e alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Eu quero ler do João também, peraí. Lucas, deixa eu só abrir aqui. Só um pouquinho. Eu quero ler. Ai, Jesus, calma, gente, vai dar certo. Jesus, cadê? Jesus, a ressuscitação de Cristo. Eu vou ler o 20, tá? João 20 agora. Pega essa. No primeiro dia da semana, na madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra havia sido removida. Então correu e foi até onde Simão Pedro e outros discípulos que estavam Jesus e disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram, porque o anjo já tinha falado com ela. Lembra que Mateus está dizendo isso? Com isso, Pedro e o outro discípulo, que é João, saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa. Gente, olha só que legal. Junto, tendo assim, outro discípulo, assim, que sou eu, sabe? Eu corri mais depressa. disputinha aqui, a disputinha. Bora lá. Eu gostei dele. Cadê? Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo, e abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou a olhar no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que havia estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu.
Gente, ele viu e creu, sabe? Ou seja, daqui a pouco fala que Jesus aparece para Maria Madalena. Primeiro, ele aparece assim para Maria Madalena, eles têm um bate-papo, e depois ele aparece para João, o discípulo, o apóstolo do amor. Ele começa com uma lavagem purificadora e ele termina com outra lavagem purificadora vinda do amor. E quem é o primeiro discípulo homem que vê Jesus? O apóstolo do amor. Vocês têm noção do que é isso? É muito forte. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Agora eu vou ler o 11, tá? Eu vou ler do 11. Agora do 11 até o... Cadê? 23. Bora lá. Até que ele aparece aos discípulos e a gente finaliza. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo e chorando. Quando chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu os 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro ao pé. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor. Eu não sei onde eles puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde colocou, que eu levarei. Jesus disse: Maria. Ela reconheceu Jesus pela voz. Gente, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E contava que Jesus tinha dito essas coisas. Jesus aparece aos discípulos. Agora eu vou ler do 19 até o 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que é domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo, os judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E se algum de vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Mas se o retiverem, serão retidos. Uau! Deixa eu falar 3 coisas com vocês. Primeira coisa, a primeira mulher, a primeira pessoa que vê Jesus, a primeira pessoa é uma mulher. E é uma mulher que é uma ex-prostituta. Sabe por quê? Quando o inimigo da tua alma tentar te acusar do teu passado, seja do que for, eu quero que você lembre que Jesus é suficiente. Você não pode colocar Jesus no seu tamanho. Jesus, ele é grande, ele é lindo, ele é incrível e ele é suficiente. Escreve para mim no chat: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para te lavar, te remir, te limpar. Jesus é suficiente para transformar a tua vida, para transformar o teu caráter, para tirar de você esse coração de pedra e reposicionar um coração de carne. Jesus é suficiente para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua trajetória. Da mesma forma que ele pegou uma prostituta que fazia adoração idólatra, ele transforma numa mulher pura, com um lavar do sangue regenerador. Jesus é suficiente. A segunda coisa que eu quero dizer com vocês é sobre a paz. Onde Jesus entra, não tem falta de paz. Pô, eu não estou sentindo paz nisso aqui, então não tem Jesus. Quando Jesus chega, a paz vem. Quando Jesus permanece, a paz fica. Mas quando Jesus vai embora, a paz continua. Ele vem, permanece e continua. Quando Jesus vai embora e quando não tem a presença de Cristo, não tem paz.
A presença de Jesus, ela é clara, e ela é clara a respeito da paz, tá? Primeiro, Jesus é suficiente. Segundo, a presença de Jesus traz paz. Terceiro ponto, perdoe seus... Jesus, para ele perdoar os seus pecados, você precisa perdoar quem te feriu. E eu quero ler rapidinho essa parte, que diz assim: e havendo dito isso, o 22 e 23 de João 20. João 20, 22 e 23. Diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Se de algum de vocês perdoarem os pecados, serão-lhe perdoados. Mas se vocês retiverem, serão retidos. Deixa eu te falar, perdoa, gente. Perdoa quem te feriu. Não retém, não. Sabe por quê? Porque quando você retém o perdão daquela pessoa que te feriu, os seus pecados também serão retidos. Existem coisas que doem muito. Existem coisas que machucam muito, não é? Mas eu quero, na verdade, fazer uma petição pela tua alma. O campo das suas emoções já é livre. Coloca na cruz. Pega aquela pessoa que te feriu, reposiciona ela na cruz. Sabe, pega toda essa dor, essa ferida, e coloca ela diante de Jesus. Coloca essa pessoa de Jesus em Cristo. Deixa ela na cruz. Porque essa pessoa, ela vai receber ali o que ela precisa da cruz. Porque sabe o que ela precisa? Liberdade. Se você é uma pessoa de Deus, se você é um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, se você recebeu o sopro, como diz aqui, você tem a liberdade de perdoar quem te ofendeu. Poliana, tá muito difícil perdoar. Será que eu perdoei? Jejue e ore para que você perdoe seus ofensores. Clame os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Veja a pessoa que te ofendeu, que te feriu, lavado do sangue. Lavado do sangue. A Bíblia diz lá em Apocalipse que antes que Jesus, Deus, te veja, ele vê você lavado do sangue de Jesus. Veja os teus perseguidores lavados do sangue de Jesus. Sabe, o sangue descendo do fio do cabelo ao dedão do pé. Esse sangue, ele vai limpar. E esse sangue vai limpar a pessoa que te feriu, ao ponto dessa pessoa ter o caráter transformado pelo amor. Poliana, gente, é sério. Ser cristão é pra gente audacioso. Ser cristão é pra gente forte. Ser cristão é para quem de fato quer viver a presença. Ser cristão é o maior desafio da humanidade. É muito fácil levantar a mão e cantar santo, santo, santo. Sei que qualquer um faz, até o diabo. Ele conhece toda a Bíblia. Mas você sabe quem é o único? São os únicos que podem ser lavados e remidos, somos nós. Nós fomos perdoados. Da mesma forma que você foi perdoado, aquele que te feriu também foi. Reposiciona ele na cruz. Perdoa os teus ofensores, para que você não tenha as suas bênçãos retidas. A cruz é suficiente. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa manhã que a cruz é suficiente, que Jesus é suficiente. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que Cristo fez por nós. Foi tão forte, tão denso, tão tenso, tão lindo, tão grande, tão alto. Meu Deus, uau, foi uau. Nós não queremos de forma alguma diminuir Jesus do nosso tamanho, mas nós queremos reposicionar no lugar que é dele. Agora nós estamos aos pés de Cristo, pedindo perdão pelos nossos pecados e perdoando todos aqueles que nos ofenderam. Nos lava, nos limpa, nos restaura, Senhor. Obrigada por entregar Jesus por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Nós chamamos, te desejamos, e o nosso coração anseia estar com Cristo no dia das bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Jesus, ele é tão lindo, ele é tão alto, ele é tão forte, ele é poderoso. E ele veio para transformar a tua história. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.